Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a mulher e o dragão no livro do Apocalipse. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aqui embaixo, se inscreve aí, a sua inscrição vai nos ajudar e muito. Faça o seu comentário, compartilha para que vidas sejam assim alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. A mulher e o dragão, no livro do Apocalipse. O capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde é narrado o relato sobre a mulher e o dragão. É um dos mais conhecidos e debatidos deste livro. A figura do dragão como um símbolo de Satanás, a figura do filho da mulher como sendo Jesus. É praticamente um consenso. Porém, todos esses debates ficam por conta da seguinte pergunta: quem é a mulher em Apocalipse? No capítulo 12. Existem diversas interpretações que se propõem a responder essa pergunta. A seguir, conheceremos algumas dessas interpretações, a qual delas é que se apresenta, ou seja, o seu assunto coerente com as Escrituras. Quem é a mulher em Apocalipse? A mulher é a Maria? É uma das grandes perguntas. Essa interpretação defendida principalmente pelos católicos, que entende que a mulher é um símbolo de Maria. Essa é uma das passagens mais utilizadas pelo catolicismo para defender a acessão de Maria ao céu. A mulher e a nação de Israel, essa é uma das interpretações preferidas por quem defende o pré-milenismo dispensacionalista. Mas também existem estudiosos de uma outra linhagem escatológica que defende essa posição. Essa interpretação, ou os 1260 dias em que a mulher foge para o deserto, representa um período da grande tribulação. A mulher e a igreja, e essa interpretação entende que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja é só uma. A mulher é um símbolo da igreja. O dragão, a qual é melhor e a melhor interpretação onde podemos compreender. Primeiramente, é importante entender essa estrutura a respeito da organização do conteúdo do livro do Apocalipse, bem como seu estilo literário. Sabemos que basicamente existem duas maneiras de organizar o livro, sendo em ordem sucessiva e cronológica ou em ordem paralela progressiva. Você pode saber mais sobre isso lendo o texto, ou seja, a sua leitura a respeito da sucessão ou da recapitulação no livro do Apocalipse. Após entender essa leitura de recapitulação ou paralelismo progressivo, é que melhor se encaixa no conteúdo do livro e possível nós identificar essas 7 sessões a quais o livro está internamente dividido. Ou seja, no Apocalipse, a mesma história que compreende desde a primeira, segunda vinda de Cristo é contada várias vezes, porém por ângulos e focos diferentes. As 7 sessões também pode ser organizada em 2 grandes sessões, sendo a primeira entre o capítulo 1 ao 11, agrupando 3 sessões memorais. A segunda entre o capítulo 12 ao 22, agrupando 4 sessões memorais e totalizando as 7 sessões. O tema de ambas divisões maiorais do livro é o mesmo, isso é a vitória de Cristo e de sua igreja. Mas enquanto a primeira grande sessão mostra a luta externa entre a igreja e o mundo, a segunda grande sessão mostra a profundidade por trás das cenas, ou seja, mostra uma guerra que os olhos carnais não podem ver.
Então, enquanto na primeira sessão vemos o conflito entre a igreja e o mundo iníquo, na segunda sessão nós vemos por que existe esse conflito. Quando João nos informa de um outro conflito, o conflito entre Cristo e Satanás, ou seja, o dragão. Voltando a essas 7 sessões memorais, na primeira sessão, ou os 7 candeeiros, no capítulo 1, 13, nós vemos como Cristo se revela através de sua igreja e como ele conhece profundamente a igreja. Na segunda sessão, os 7 selos, no capítulo 4 ao 7, nós vemos essa perseguição clara ao mundo contra a sua igreja. Na terceira sessão, as 7 trombetas, no capítulo 8 ao 11, nós temos o juízo parcial de Deus, também como resposta às orações da igreja perseguida, sendo derramado em forma de aviso contra o mundo perseguidor. E, finalmente, na quarta sessão em questão, no capítulo 12 ao 14, nós temos o dragão e seus aliados atacando a igreja. Isso refletindo, ou seja, da luta aos olhos que nós não vemos, como já foi citado. No capítulo 12, nós vemos que o propósito principal do dragão é destruir, ou seja, o filho da mulher, que é Cristo. Por conta disso, a mulher ela é perseguida por ele, a fim de que o nascimento do menino fosse evitado. Esse conflito é anunciado ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente estará. Ou seja, você ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. A semente da mulher em Gênesis 3 e o filho varão em Apocalipse, bem como a serpente, é o dragão. Nós podemos ver a realidade desse conflito anunciado no primeiro livro da Bíblia. Por fim, o Antigo Testamento, ou seja, está nos testando, mostrando, ou seja, Satanás em frustrar as promessas de Deus lá em Gênesis. O Antigo, ou seja, ainda no Antigo Testamento, nós temos várias referências que comprovam que o simbolismo da mulher no Apocalipse é uma referência à igreja. Isaías 50 mostra isso. Esta igreja forma, ou seja, ela forma um só povo escolhido em Cristo, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa, uma única nação santa, um povo de prosperidade exclusiva de Deus. Amós 9, Mateus 21, Gálatas 3:9, Efésios 2:11, Efésios 5:32, 1 Pedro, Apocalipse 4:4. O apóstolo Paulo também, ele afirma